Amém? Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Irmãos, o texto conhecido, falando dos obreiros, falando da seara, alguns pontos me chamam a atenção. Aquele que redundantemente temos falado, que homens não consagram homens. Jesus está dizendo aos seus discípulos, já que ele nos deu aquele conceito de oração, em Lucas 18 ele ensina a parábola do juiz iníquo, ensinando que nós devemos orar sempre. Tiago tem o entendimento e ele diz que pode muito em seus efeitos a oração de um justo. Em Mateus capítulo 6, Jesus ensina a oração com aqueles princípios da chamada oração dominical. Então Jesus aqui também está dizendo: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A nossa missão é rogar, orar, suplicar. Mas quem vai enviar trabalhadores para a sua seara? Ele mesmo. Não foi ele que me mandou fundar a geração Jesus Cristo? Nenhum homem me mandou, aliás, nenhum homem me autorizaria, pois eu passei por cima de todos e fundei, porque quem põe o pão na minha mesa é Jesus Cristo. E há 6 anos está aí os frutos para quem quiser ver, que até aqui nos ajudou o Senhor. Somos um povo que desafia o diabo todo dia e estamos de pé. Balas perdidas é para o mundo, não é para nós. No nosso reino não tem bala perdida. Câncer, isso é para o mundo. E eu quero ver outros fazerem o que nós fazemos, porque sabemos em quem temos crido e a ordem que temos obedecido. Então, rogar é conosco. E como nós sentimos, irmãos, a necessidade de obreiros na causa de Jesus Cristo. Como nós vemos que a seara cada dia parece que fica maior e os obreiros cada vez menos. E Jesus diz a Bíblia que uma multidão seguia Jesus. Aonde Jesus aparecia, uma multidão seguia. Ele atravessava de barco para um lugar, quando chegava, já tinha uma multidão lá o aguardando. Por que ele não saiu separando pessoas ali? Ainda mais Jesus, ele tinha autoridade para isso. Ele tinha unção, vamos assim dizer, para isso. Quem ele dissesse, você é, seria. Mas ele não saiu pegando qualquer um, ou, qualquer um que eu falo no sentido de despreparado. Ele saiu olhando, não, ele escolheu aqueles, começou a fazer uma obra com aqueles, dá a sua palavra, e por fim ele está percorrendo todas as cidades, as aldeias, ensinando, curando, pregando, e ele diz assim, ele para, a seara é grande. Vira para os discípulos: rogai ao Senhor da seara que ele envie trabalhadores para a sua seara. Eu não dou conta. Eu nessa carne, limitado neste tabernáculo, não estou dando conta. Roguem ao Senhor da seara. Então Jesus nos deu esse privilégio de rogar. Mas ele diz que o Senhor mande. Então quem envia é o Senhor, não são os homens. Eu tenho um orgulho muito grande, irmãos, em poder chegar pelas igrejas afora, nas dezenas ou centenas, sei lá, de lugares onde já preguei, e dizer assim: ninguém me consagrou ao ministério, ninguém jogou óleo sobre a minha cabeça, ninguém colocou as mãos sobre a minha cabeça para dizer que eu era alguma coisa, e aqui estou e que venha o diabo. Eu tenho um orgulho espiritual muito grande nisso, porque o Senhor Jesus me descortinou os olhos. Quando homens quiseram me consagrar, porque viam que eu tinha conhecimento bíblico para pregar, vários episódios, eu poderia citar aqui várias denominações por onde eu passei, e as pessoas: vou te consagrar. Eu disse: a mim não, a mim não.
Não, mas é bom, tem até o fulano de tal que está pregando na rádio, que vai pregar na televisão, que tem um ministério grande, é status. Eu falei, eu não preciso de status. A mim ninguém consagra. Aquilo que Jesus me mandar fazer, isso eu vou e faço, dou em quem doer. E assim aconteceu. Chegou um dia que o Senhor Jesus se revelou a mim e disse assim, disse tudo detalhe por detalhe, disse assim, vai e faz, eu estou colocando na tua mão uma grande rede. E a rede foi lançada. E dia a dia o próprio Senhor Jesus tem feito a sua seleção. E até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Jesus está mostrando com isso aqui que quem separa para a sua seara não são os homens. Os homens podem rogar, podem suplicar, Deus vai usar as nossas orações, vai se mover sobre elas, vai, com toda certeza vai. Mas quem vai separar os obreiros para a sua seara é Ele, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nós rogamos, mas quem manda é Ele. Eu não aceito esse negócio de homem consagrar homem. Meu irmão, você está aí no banco. Daqui a pouco o Espírito de Deus vem com você, faz um redemoinho. Você vai ser que nem Filipe. De repente se achou em Azoto, se achou em Samaria, se achou em Cafarnaum. É assim, porque quem é nascido do Espírito não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Você tem que ser assim. Você tem que ter o seu ministério. Você tem que ir caminhando no banco, na igreja. Mas a hora que Deus falar contigo, cria asas e decola. E tem um detalhe, quando Deus fala, meu irmão, os frutos aparecem. E contra fatos não há argumento. A seara é do Senhor. Se a seara é do Senhor, eu, nem homem algum, pode determinar que alguém vai trabalhar naquilo que não é meu. A seara é do Senhor, eu não tenho autoridade para designar obreiros para a seara que não me pertence. Eu também sou um mero empregadinho, um obreirozinho desta imensa seara. Por aí tem os escândalos, como já participamos para vocês. Encontramos lá em Abaeté, interior de Minas Gerais, encontramos um jovem. Jovem, você é pastor? Sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Qual a sua idade? 24 anos. Há quanto tempo você é pastor? Há 8 anos. Imagina, uma criança com 16 anos, pastor. Essas lideranças são os que eu chamo de lideranças assassinas. Eles matam vidas atrás dos palanques que eles chamam de púlpitos e ainda matam um povo que sem conhecimento vê lá uma fachada escrita igreja e vai entrando. Se até no inferno, meu irmão, você escrever assim, igreja, vai ter gente entrando. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Igreja é aquilo que é fundamentado na Bíblia, nas Escrituras, no tempo da graça, no Novo Testamento, na aliança do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isto que é igreja. Igreja não é um lugar com nome, com fachada, com púlpito, com banco e muitas vezes com um palhaço de terno e gravata, Bíblia na mão lá atrás falando de Jesus, Jesus. Será que a Bíblia já não diz que muitos clamam o nome do Senhor em vão? E ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Significa que existe um juízo e alguém vai ser enquadrado nesse juízo. Alguém vai tomar o nome dele em vão. Lá em Israel não diziam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aí Deus diz assim, vai lá Jeremias, te põe na porta do templo do Senhor. Quando os sacerdotes vinham entrando com as suas vestes de santidade, você diz para eles que eles estão cortados do reino. Que eles precisam de arrependimento. Eles estão estendendo as mãos, mas não é para mim que eles estendem as mãos. Eles pensam que eu estou com eles, mas Babilônia vem aí e eles vão ver que eu não estou com eles. Mas Babilônia pode se levantar contra a sua vida, porque Deus está contigo. Se você tem guardado a palavra, Deus está contigo. Se você não é um colecionador de objetos ungidos, ou eu rio ou eu choro, meu irmão.
Se você não é um colecionador de objetos ungidos, se a sua casa não está cheia de maldição, rosa, candeeiro, vassoura, caneta, papel, água que veio do Rio Jordão, pedra que veio do Monte Sião, essas besteiras todas, se você não está preso a essas idolatrias que conduzem ao inferno, Deus está na tua vida e vai te mostrar. Ele vai te levantar no tempo e na hora certa. Lá em Números capítulo 1, hoje eu estava lendo esse texto, e diz que o Senhor separou as tribos, contou, fez o censo, mas a tribo de Levi não foi contada. E eu estava analisando e me detive a estudar um pouco mais. A tribo de Levi não foi contada porque ela era responsável por montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, eles cuidavam só dos acessórios do templo. E o Senhor dizia: qualquer estranho que se aproximar, morre. Eu falei, meu Deus, como a coisa é séria. Ou seja, meu irmão, não adianta você ter boa vontade e querer fazer. Se Deus não te chamou para fazer, não adianta. E o pior, homens estão sendo empurrados por homens nas arenas e o leão os está tragando. Mas quando é o próprio Deus que te põe dentro da cova, ele manifesta o quarto homem e fecha a boca do leão. Quando é o próprio Deus que se manifesta contigo e te empurra para dentro da fornalha, ele manifesta o quarto homem e esfria as chamas do fogo. Quando é Ele que te empurra, Ele que te conduz, porque Ele sabe que pode contar contigo, Ele sabe que já trabalhou na sua vida e te preparou para a grande batalha. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deixa ser tentados, além do que podemos resistir. E tem um bocado de gente por aí. Nós conhecemos pessoas daqui do nosso meio. Pessoa estava aqui bem sentada no banco, passou perto de uma dessas casas de prostituição chamada igreja por aí, deram logo um cargo para o camarada, deram uma promoção, botaram ele para pregar lá na igreja, e ele todo bobo dirigindo o culto. Eu falei para ele, sai disso. Pode sair disso, Deus não está nesse negócio não. E as pessoas pensam que a gente tem inveja de alguma coisa. Resultado, ferido no espírito. Aí voltou o quê? Voltou a fumar maconha, a cheirar cocaína e a roubar como antes. Por quê? Porque foi para trás de um púlpito, eu chamo de palco porque fica mais enquadrado, dentro de um lugar chamado igreja. Para mim é casa de prostituição espiritual, porque estão matando vidas. O que tem de igreja assassinando crente por aí, impedindo o crescimento de vidas, porque as pessoas estão querendo status. Eu consagrei 50 obreiros, eu consagrei miserável, desgraçado, cego e nu. Nem ele não tem consagração, que dirá se ele pode consagrar alguém. Quem consagra é o Espírito Santo, ele que separa, ele que desce o óleo espiritual para te encher e transbordar. É Ele que unge as tuas mãos para curar os enfermos, expulsar os demônios. É Ele que faz a tua língua como pena de um destro escritor. Você não é miserável, você está ouvindo a palavra da verdade. Ela vai te alimentar, ela vai te fortificar. Nós não estamos brincando de evangelho. Sabemos que estamos lutando contra principados, potestades, hostes infernais do mal que habitam nas regiões celestes. E sabemos que se brincarmos com a verdade, o diabo se transforma num grande rolo compressor e acaba conosco. Mas andando na verdade, que venha o diabo e todo o inferno. Aleluia. Irmãos, e lá em Números, capítulo 1, o Senhor diz: se algum estranho, se alguém que não pertence à tribo de Levi, se aproximar do meu tabernáculo, eu mato. Que isso? Mas era israelita, era filho de Deus, era servo do Senhor. O Senhor está dizendo, eu mato, vai morrer. Que coisa impressionante. E Deus falou assim, ó, para que a minha indignação não se acenda, quando eu baixar e determinar que o tabernáculo seja erguido, eu quero a tribo de Levi acampada ao redor do tabernáculo, para ninguém se aproximar. Você entende? Que quem separa é Deus.
eu não posso dizer, nem homem algum pode dizer que você será, seja lá o que for, na seara de Jesus Cristo, mas ele se revela em visão, em sonho, em profecia, fala pela palavra, fala diretamente, ele se comunica contigo, como diz Romanos 8,16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, e assim ele fala contigo e te ergue, te levanta, e quando ele fala contigo, ele te dá uma força descomunal. O mundo pode se levantar, as montanhas, o inferno pode se erguer, você atravessa tudo e cumpre o teu propósito, cumpre o teu plano e o teu objetivo. Quando Deus traça um plano para você, Ele te dá a força necessária para você cumpri-lo. Lembra de Elias? Elias tinha um plano, Deus tinha um plano para ele. Qual era o plano? Chegar ao Monte Horebe. Para chegar ao Monte Horebe, meu irmão, é um deserto, que não tem água, não tem comida, não tem nada. E Elias começou a caminhar no meio do caminho, o que é que ele fez? Não dá. Sentou, deitou, dormiu, apagou. O anjo desceu. Lembra? Com a bandeja. Elias, acorda aí, come e bebe, porque longa é a tua caminhada. É essa comida espiritual que faz diferença nas nossas vidas. É o recurso de Deus que nos dá a força, e diz a Bíblia que com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Isto que é Deus. Por isso, meu irmão, não espere pelos recursos dos homens. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus. Teu pai, não são os homens, é o teu pai que te vê em oculto, te recompensará publicamente. É o teu pai, é aqui, é ele que envia, é ele que capacita, é ele que chama, é ele que abre o entendimento, é ele que faz o milagre, é ele que te cura, é ele que te alivia dos traumas, das concepções do mundo, das ideologias frustradas, é ele que te restaura, é ele que te ergue, é a ele que você deve obediência. Entra sempre no caminho que ele traça. Então, vemos Mateus, vemos Números, e lá em 2 Samuel, não vamos abrir porque não há tempo, eu vou apenas citar. 2 Samuel capítulo 6, do verso 1 ao 23, conta a história que Davi ia conduzindo a arca de Deus de volta a Jerusalém. Quando Davi está fazendo isso, ele colocou a arca, vai dizer no verso 7, sobre bois, e ia conduzindo a arca. De repente, um servo lá de Israel, vendo que os bois estavam cambaleando, a arca ia tombar, o homem muito bem intencionado, meteu a mão na arca para que a arca não caísse. Tadinho dele. Foi fulminado pelo poder de Deus, mas ele estava muito bem intencionado. Ele foi meter a mão na arca para a arca não cair, e Deus o matou. Você só faz para Deus aquilo que Ele te manda fazer. Se Ele não te mandou fazer, fica na tua. Ele não precisa de esmola, Ele precisa de obediência. Ele não precisa de ajuda, Ele precisa de obediência. Aí Davi se desesperou, que isso? Esse lugar vai se chamar Pérez, divisão. Deus rachou o homem no meio. Que é isso, meu Deus? Sabe o que aconteceu aqui? Aquilo que diz Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? A regra para conduzir a arca não era essa. Ela tinha seus ferrolhos do lado, tinha que se atravessar uma madeira de cada lado e levá-la sobre os ombros, não sobre os animais. Ninguém poderia encostar a mão na arca. Aquele homem estava muito bem intencionado, mas a falta de conhecimento o matou. Por isso vem Jesus e diz o quê? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Vós já estáis limpos
pela palavra que vos tenho falado, examinai as Escrituras, pois vós cuidasteis nelas a vida eterna. Aquele que crê em mim, segundo revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. No Antigo Testamento, Jeremias vai dizer, Deus vai revelar a ele o que? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Davi, Salmo 119, 11, vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Senhor, sou mais sábio do que os velhos. Por quê? Porque guarda a tua palavra. E o Salmo número 1 diz, bem-aventurado que medita de dia e de noite. Sem conhecimento não somos nada. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem. Quando você se apresenta a Deus, Senhor, está aqui a tua palavra no meu coração. Aí ele diz, então vem cá, eu tenho uma obra contigo. Aleluia. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te. Deus é quem separa, mas Ele só separa obreiros aprovados. É assim em todo canto. Em todos os segmentos da sociedade existe seleção. Entramos numa nova dispensação. Entramos num ano, meu irmão, que acredite, vem cada confronto aí pra gente. Vem cada desafio. Vem cada situação que nós vamos nos encontrar nela. Esse é o ano de cumprir várias palavras que o Senhor nos tem dado nesse lugar. É o tempo do desafio, é o tempo dos confrontos. Mas o Senhor já falou, eu posso contar com vocês. Eles não vão resistir, eles vão se calar. Porque nós somos obreiros aprovados na palavra, não temos do que se envergonhar. Então, meu irmão, no verso 7 de 2 Samuel capítulo 6, faltou o conhecimento. O conhecimento ocasionou a morte de um homem, ainda que ele estivesse muito bem intencionado. E no verso 20... depois de Davi se encher do Espírito, rodopiar, bailar, tirou as suas vestes reais, que tipifica Cristo despindo-se da sua glória e habitando entre nós. Mas Mical olhou aquilo, depois foi lá quando Davi despediu o povo e voltou para abençoar sua própria casa. Mical saiu ao seu encontro, diz assim, que coisa terrível, o rei de Israel se despir diante das servas dos seus servos, como qualquer um dos vadios faz. Que ousadia, um homem que tinha um ministério trino. Davi não era só rei, era também profeta e sacerdote. E a mulher não soube fazer diferença do esposo para o homem de Deus. Muita gente tem caído nesse pecado. Muitas mulheres têm caído nesse pecado. Acha que aquele homem que está deitado com ela do lado dela naquela cama, tendo até as suas intimidades, ela olha e diz, é meu marido. Não é não. Não é não, mas não é mesmo. Jesus, tua mãe, teus irmãos, tua família está em família. Minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é que é a minha família. Mical sai toda cheia de razão, seu vadio, na cara de um homem que Deus está dizendo, homem segundo o meu coração. Um homem que na granja de Araúna orou e caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Um homem que Deus fez promessas tremendas, tirou de trás de um gado, deu a ele um leão para vencer, deu a ele um urso para vencer, derrotou um gigante com ele. Agora a mulher chega de seu vadio. Ele diz assim, vadio, das servas de que tu falaste eu serei honrado. E diz a Bíblia, vai dizer no último verso, verso 23, que Mical foi estéril todos os dias da sua vida. O que faltou a ela? Discernimento espiritual. No verso 7 vimos que faltou o conhecimento, e no verso 20 Mical faltou-lhe discernimento. Irmãos, chegamos num ano em que muitas decisões acontecerão diante de você. Não adianta você chegar para mim, pastor, eis-me aqui. Não, eis-me aqui não é dito para homens, eis-me aqui é dito para Deus.
Diga para Deus: Senhor, eis-me aqui. Se Ele olhar para você, botar o prumo dele e ver que tem condições de contar contigo, Ele vai contar. Se não, meu irmão, mais um ano vai se passar. E você pode até estar no banco, mas não vai estar no mover do reino. Este é um ano muito sério para a igreja. Este é um ano muito sério para o nosso ministério. Esse ano você estava orando o quê? Orando 2, 3 horas por dia? Procura aumentar isso aí. Você estava lendo a Bíblia 1, 2 horas por dia? Tenta, se esforça, come mais Bíblia. Você estava trabalhando, estava dedicando para Deus uma parte do seu dia? Começa a aumentar isso. Sabe por quê? Porque este ano é um ano de muitas decisões. Por isso aquele anjo, cujas asas eram muito maiores do que o seu próprio corpo, é a velocidade com que Deus vai agir no nosso meio este ano. Amém, meu irmão? E as coisas não são naturais. Não adianta separar obreiros naturais. Se Deus não mostrar, se Deus não apontar, se Deus não chamar, não adianta os homens desejarem chamar. Porque a seara é grande, poucos são os obreiros, mas nós o que podemos fazer é rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Queridos, há muito a ser dito. Contudo, nós vamos ficar por aqui em nome de Jesus.